graça e paz, meu irmão, minha irmã, que alegria poder estar aqui mais um dia com você, para poder ministrar a palavra de Deus, para poder conversar com você sobre a palavra de Deus. E hoje o Senhor colocou no meu coração uma passagem cheia de esperança, uma passagem que mostra para mim e para você que a nossa vida não se resume a esse plano terreno. Uma passagem, queridos, que nos faz crer no amanhã. Uma passagem que nos leva a pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive. Uma passagem, queridos, que renova as nossas forças, que enche o nosso coração, os nossos lábios e a nossa vida de esperança. Porque nós sabemos e não precisamos temer, porque a morte não é o nosso fim. Nós fechamos os olhos aqui e acordamos na eternidade. A morte, queridos, não acaba com a nossa vida. Existe uma vida após a morte. Existe um local sendo preparado para mim e para você, onde nós desfrutaremos da eternidade, ao lado do nosso Pai Celestial, ao lado do Cordeiro de Deus. E essa passagem, queridos, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. E é tão interessante nós olharmos para esse livro e pensarmos, queridos, que quando João o escreveu, João estava preso numa ilha, na ilha de Patmos. E foi o próprio Jesus que se revelou a ele, foi o próprio Jesus que apareceu para ele e disse: João, escreva, registra as coisas que vês, registra aquilo que vai ouvir, para que você possa mostrar aos meus servos. Queridos, quem são esses servos? Sou eu e sou você. Então João registrou, João escreveu esse livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, para que ficasse anotado para a minha e para a sua instrução, para o meu e para o seu conhecimento. Quando eu e você vamos aqui em Apocalipse capítulo 1, você vai ver essa verdade que eu acabei de te dizer. Diz assim, queridos: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou um anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então essa revelação, queridos, que nós encontramos aqui, esse livro que nós encontramos, nos traz uma certeza, a certeza de que haverá sim, a certeza de que eu e você podemos aguardar sim, e com esperança, um novo céu e uma nova terra, uma cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, para todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, possam habitar ao lado de Deus eternamente. Quando nós olhamos para os evangelhos e olhamos ali no evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ver ali que Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria lhes dito. Eu vou à vossa frente para lhes preparar morada, para lhe preparar lugar. Então pare aqui antes de nós passarmos para o verso 4 e veja, ele vai nos preparar lugar. Então existe um lugar sendo preparado para mim e para você. E queridos, Jesus vai à nossa frente para preparar esse lugar para nos receber. Então, queridos, existe ali uma nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, existe um novo céu, uma nova terra, para onde, queridos, nós iremos, aonde Jesus já está. Jesus está ali, queridos, no céu, Deus habita nos céus, nós sabemos que os céus é a habitação de Deus. E que Deus, queridos, por mais que seja onipresente, o Senhor não habita nessa terra. O Senhor habita nos céus, porque nessa terra ainda tem muita maldade, nessa terra, queridos, ainda há pecado. E Deus não habitaria nesse local, mas num novo céu, onde não haverá pecado, não haverá maldade. Nesse local, queridos, Deus habitará e habitará junto comigo e com você.
E o Senhor Jesus continua dizendo no verso 3: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Nós estaremos com ele. Então essa passagem de João 14, verso 2 e 3, nos ensina duas verdades. Primeiro, que Jesus vai voltar. E segundo, que Jesus, queridos, está na casa do Pai. E que na casa do Pai Ele também está preparando lugar para nós. Logo, se a habitação de Deus é o céu, se Jesus está no céu, logo, queridos, o céu é a casa do Pai. E é para lá que eu e você vamos. Eu tenho pregado tanto aqui nos cultos, queridos, da Lagoinha Braga, a volta de Jesus. Precisamos pregar isso porque Jesus está voltando, a volta dele é iminente. Mas existe uma outra verdade que eu quero lembrar você nesse dia, que existe um lugar sendo preparado onde eu e você vamos morar. Não podemos esquecer disso, porque isso traz esperança, isso nos ajuda a viver de modo mais digno, isso nos ajuda a viver diferente, sabendo que a nossa vida não se resume a essas coisas transitórias, a esses prazeres transitórios desse mundo, mas que algo muito maior, algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, está sendo preparado para aqueles que amam a Deus. Então eu quero te convidar a ler primeiramente comigo. Vamos ler Apocalipse dos versos 1 a 7 do capítulo 21. Então, Apocalipse 21, do 1 ao 7. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E o primeiro ponto, queridos, que eu extraio dessa mensagem é o universo redimido, ou seja, um novo céu e a nova terra. Nós sabemos, queridos, que após o pecado veio uma maldição sobre o nosso planeta, veio uma maldição sobre a terra e o mal está nesse mundo. Mas quando, queridos, houver a restauração dessa terra, quando houver a restauração desse mundo, essa maldição sairá, esse mal não mais existirá. E ali, querido, será um novo lugar, um lugar abençoado, um lugar cheio da presença de Deus, um lugar cheio da glória de Deus, um lugar onde não há sofrimentos, não há choro, não há dor, não há morte. E então, queridos, eu olho para esse primeiro verso aqui e vejo aqui João nos dizendo: eu vi novos céus e nova terra, e o mar já não existia. Queridos, essa declaração de João, esse registro de João, traz para a gente essa convicção dessa realidade. Existe um novo céu e uma nova terra, existe uma cidade santa. Traz para a gente, queridos, essa verdade, nos dizendo que essa terra, onde nós estamos hoje, ela não durará para sempre. Porque o Senhor, diz o verso 5, está fazendo nova todas as coisas. E o Senhor completa, e essa palavra, diz ele no verso 5, essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, quem está revelando isso para João, quem está pedindo que ele registre, quem está dando a visão, quem está mostrando é aquele que está sentado no trono. E quem é, meu irmão, aquele que está sentado no trono? É o Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele, queridos, não é homem para que minta. Deus não mente, Deus não falha, e assim como Deus disse, assim acontecerá. Então, se Deus mostrou para João e pediu que ele registrasse para o meu e seu conhecimento, logo, o novo céu e a nova terra
é uma realidade, é uma verdade. Mas como, queridos, que se dará essa transformação? Como que esse novo céu e essa nova terra vão surgir? Será que o Senhor vai destruir tudo isso daqui? Será que Ele vai aniquilar tudo isso? Queridos, não é essa a ideia que a Bíblia nos fala, mas a Bíblia nos fala de uma restauração. A Bíblia nos fala, queridos, de fazer algo novo a partir de algo que já existe, de fazer algo novo a partir do velho. Quando, por exemplo, você vê essa palavra novo céu e nova terra, esse novo na expressão, isso aí, queridos, é uma palavrinha grega que significa kainos. E kainos não dá ideia de ser uma outra coisa completamente diferente, de ser algo diferente, algo que nunca existiu, mas traz a ideia de ser algo refeito, algo restaurado. Então a ideia aqui desse novo céu e dessa nova terra é algo restaurado. Ele fará algo novo a partir de algo que já existe. Haverá um novo céu e uma nova terra. Também Pedro nos falou sobre isso quando você vai na segunda carta que Pedro escreveu, queridos, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, dos versos 10 aos versos 13, Pedro também nos traz essa ideia. Acompanha comigo aí para você ver. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo isso será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. E quando Pedro aqui traz essa ideia do fogo, ele fala sobre purificação, queridos, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, quando nós estamos assim diante de um texto desse, queridos, ou diante de diversos textos, é necessário que eu e você possamos alinhar o texto que nós estamos a ler com outros textos da Bíblia, então, para que um, queridos, ajude a explicar o outro. Então, nós vemos aqui que haverá um mundo restaurado, um mundo onde nós habitaremos com Deus eternamente, um mundo sem pecado, um mundo sem maldade, onde as pessoas que ali estarão serão pessoas, queridos, que aprenderam a viver de maneira santa e piedosa. Haverá uma purificação. E é o verso 3 da passagem que nós lemos que dá essa ideia. Olha o que o Senhor falou no 3. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Queridos, que declaração gloriosa! Como isso alegra o meu e o seu coração, como eu e você podemos imaginar um dia vivendo eternamente na presença do Senhor, com o Senhor, mas não uma presença que hoje nós já temos, mas uma presença em plenitude. Porque nós sabemos que Ele está aqui conosco, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas haverá um dia em que nós estaremos com Ele, queridos, em plenitude. E aqui ele fala que ele viu novos céus e nova terra, mas que o mar já não existia. Aqui, queridos, não quer dizer que vai acabar o mar, não é isso, que vai acabar a água, não. Aqui, queridos, no conceito judaico, o mar representava ali uma separação, uma divisão. E como era tempo de navegação, então representava perigo, representava ali, queridos, instabilidade. Então, o que João está querendo dizer quando viu esse novo céu e nova terra é que nesse novo céu e nova terra não haverá separação, não haverá divisão, não haverá medo, não haverá perigo, não haverá instabilidade. Ou seja, nós estaremos num estado ali de paz, queridos. Haverá paz, haverá amor, haverá segurança para todos aqueles habitantes da Nova Jerusalém. Nós estaremos com o Senhor e o Senhor cuidando de cada um de nós. Mas o segundo ponto que eu vejo, queridos, que eu destaco aqui é a cidade santa,
a Nova Jerusalém, que diz, queridos, o verso 2, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia dos céus como a noiva adornada, como uma noiva, queridos, adornada para o seu marido. Aqui na igreja, essa semana nós tivemos um casamento, você provavelmente já viu uma noiva, como é bonito que eles veem uma noiva arrumada, ela se prepara, ela organiza todas as coisas, ela está ali adornada para receber então ali o seu marido. E aí eu olho para essa comparação aqui e eu fico maravilhada de ver que o Senhor está preparando, queridos, essa cidade como essa noiva adornada, ou seja, nos mínimos detalhes. E quando nós vamos mais além, quando nós pegamos aqui do verso 18 até o verso 21 do mesmo capítulo, nós vamos ver aqui João descrevendo os adornos dessa noiva. Essa noiva, queridos, tem jaspe, nessa noiva haverá ruas de ouro, haverá ali safira, pedras preciosas. Então Deus está preparando algo maravilhoso para aqueles que lá habitarão. Essa nova cidade, queridos, por mais que a gente tente descrever, nós nem conseguimos imaginar o que Deus está preparando para nós. Nessa nova cidade não haverá templo. Por quê? Porque diz o verso 22 do mesmo capítulo, porque o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Mais do que pedras preciosas, mais do que ouro, mais do que toda beleza que nós vamos encontrar naquele lugar. A certeza gloriosa, queridos, é da plenitude da presença de Deus conosco. E isso é tudo que nós podemos almejar, tudo que o céu pode nos oferecer de melhor é a presença de Deus. Mas continua dizendo, queridos, também o verso 23, que não vai precisar nem de sol e nem de lua, porque a glória de Deus iluminará aquela cidade e o Cordeiro é a sua candeia. Acabou a escuridão, acabou a noite, queridos. Também nessa cidade, nós vamos ver que não haverá sofrimentos. Diz aqui para nós, queridos, o verso 4, que Ele enxugará as lágrimas, queridos, as nossas lágrimas. Imagina um local de permanente alegria, um local de permanente felicidade, aonde não há choro, aonde, queridos, aqui não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, porque a antiga ordem já haverá passado. Ah, queridos, como isso é tão glorioso, como eu e você podemos imaginar um lugar como esse, porque o que nós temos é o exemplo de um mundo onde nós temos aflições, mas há um mundo esperando por nós, um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais essa aflição. E isso, queridos, é tão maravilhoso, porque nós podemos confiar que tudo isso que nós passamos aqui, que tudo isso que nós sofremos, que toda lágrima derramada, isso vai ficar para trás. E muita alegria vai esperar por nós. Mas uma terceira coisa que eu vejo aqui também, eu não posso me delongar muito, que o estudo é rápido. Uma terceira coisa que eu vejo daqui é o povo de Deus. Porque quando você olha para esse capítulo, queridos, você viu então um universo redimido. Você viu aí a cidade santa. Mas Deus está preparando tudo isso para quem? Ele fala aqui no verso 7, ele diz assim no verso 7, ao vencedor herdará tudo isso e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Queridos, Deus está preparando isso para os seus filhos. Deus está preparando isso para nós. Mas nós precisamos entender algo, que ainda que eu e você sejamos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, eu e você precisamos procurar viver nessa vida, uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. Precisamos, queridos, viver pelos princípios do reino de Deus e não por esses princípios. Nós vimos, queridos, aqui uma frase de um pregador batista, salvo engano, dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que se preparam para ele. O céu é um lugar preparado para aqueles que se preparam para ele. Ou seja, quem espera pelo céu, quem espera pelo novo céu e nova terra, se prepara para ele, se prepara para estar nele. A vida de santidade que você leva aqui, você não a leva para ser salvo. Cristo já conquistou para você a sua salvação.
Isso não é obra nossa, isso não vem de nós. Foi obra dele, a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu e você hoje, que somos templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, nós precisamos perseverar, queridos, em santidade, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Nós vemos aqui, queridos, que ele diz, que a obra está consumada, que ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água. Ou seja, a fonte da água da vida está falando da vida eterna. Então está disponível para todo aquele que deseja essa água, Cristo a dará. E ao receber essa água, ao receber Cristo, ao crer em Cristo, essa pessoa também, querido, estará habilitada para entrar e vir habitar na Nova Jerusalém. Nós sabemos, queridos, que a obra foi consumada, então o caminho que leva a essa cidade celestial é Cristo Jesus. A porta de entrada para essa cidade celestial é Cristo Jesus. Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário, queridos, ali esse bilhete, esse ingresso para que eu e você pudéssemos, por meio dele, estar habitando um dia nesse novo céu e nessa nova terra. O Pai fez todo o plano da salvação. Cristo executou o plano da salvação. E hoje o Espírito Santo aplica, queridos, ele opera esse plano da salvação no meu e no seu coração. Então ele disse, ao vencedor, o vencedor herdará tudo isso. E quem é, queridos, esse vencedor? É aquele que persevera até o fim. São aqueles, queridos, que não se envergonham do Evangelho, são aqueles que não consideram as suas vidas preciosas para si mesmos, são aqueles que amam a Deus, são aqueles que os humildes herdarão a terra, não é verdade? São aqueles que têm fome, que têm sede de Deus, são aqueles, queridos, que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Diz o verso 27b desta forma, mas unicamente nessa cidade, nós sabemos, entrará aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, Deus está preparando uma linda cidade para nós irmos morar. Deus está preparando essa cidade tão maravilhosa e tão abençoada para mim e para você, queridos. E essa cidade não é pequena. Diz aqui a NVI, queridos, no verso 16, que a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele a mediu a cidade com vara. Tinha 2.200 quilômetros. Queridos, imagina uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento, de altura e de largura. E Deus não está fazendo, queridos, essa cidade tão grandiosa para que lá habite apenas anjos. Não, Deus está preparando, queridos, essa cidade para você habitar. Ele está preparando para que nós habitemos naquele local. Queridos, por isso eu e você, nós precisamos viver com esse entendimento que essa não é a nossa pátria. Nós temos uma outra pátria, a pátria celestial. Eu e você não pertencemos a esse mundo, nós vivemos nesse mundo, mas nós pertencemos, queridos, aos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Como John Bunyan bem escreveu no Peregrino, nós somos esses peregrinos rumo à cidade celestial. Então, queridos, mediante esse entendimento que você é um peregrino nessa terra, que você não pertence a essa terra, mas é cidadão do céu, viva pelas coisas do alto. Não viva, querido, pelas coisas passageiras desse mundo. Não se apegue às coisas transitórias desse mundo. Antes, viva pelas coisas do reino de Deus. Lembre-se, tudo que você acumula nesse lugar, aqui vai ficar. Mas tudo que você faz para Deus, você está acumulando lá. Essa é, queridos, a dinâmica do reino. Essa é a verdade, queridos, espiritual que nós precisamos entender e viver
por ela. Eu preciso elevar os meus pensamentos. Eu preciso pensar lá nas coisas do alto onde Cristo vive, disse o apóstolo Paulo. Então, o novo céu e a nova terra é uma realidade para o Filho de Deus. O novo céu e a nova terra é uma verdade para o Filho de Deus. O novo céu e a nova terra é a morada para o Filho de Deus. E eu te pergunto, você já é filho de Deus? Se você ainda não é filho de Deus, basta crer em Jesus Cristo. E diz João, capítulo 1, verso 12, todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você hoje crer que Jesus é o Filho de Deus, você receberá, queridos, esse direito de se tornar também um filho de Deus e logo um cidadão dos céus. Logo, Jesus também estará preparando para você essa morada. Se você crer em Jesus hoje, queridos, pode ter certeza, pode ter essa convicção que você, quando fechar os olhos aqui, acordará nos céus, que você, queridos, vai habitar na Nova Jerusalém eternamente com seu Pai Celestial e o Cordeiro de Deus. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Te aguardo a semana que vem. Que Deus te abençoe e uma semana cheia de milagres, de favor e da graça do Senhor sobre a sua vida.